Olá pessoal, eu sou a Carol Pado e esse é mais um vídeo da série Mãe de um Desafio. Nesse episódio eu vou falar sobre como foi pra gente contar pra nossa família depois do diagnóstico que a gente recebeu. E também vou falar sobre os seguintes cuidados que a gente teve na gestação. A gente descobriu a malformação do Miguel no dia 19 de fevereiro de 2018, na terceira ultra, né? Como eu falei, que foi aquela ultra para descobrir o sexo. Eu tava com 17 semanas de gestação e a gente foi com uma expectativa para ultra e acabamos sendo surpreendidos com um diagnóstico que inicialmente nos deixou, como eu também já falei, bastante perdidos, assim, porque a gente nunca tinha ouvido falar em linfangioma, a gente não sabia o que era e a gente ficou um tempinho, uns 2 dias aí, até que eu conheci a Ju e tudo ficou mais claro. Para contar para nossa família, a gente tinha uma coisa na cabeça. A gente queria estar forte o suficiente para dar notícia sem que eles se preocupassem com a gente. Então a gente procurou o máximo de informações possíveis, a gente conversou com a Ju antes, agendamos até uma consulta com a doutora Heloísa em São Paulo. E a gente deixou pra contar só depois que a gente já tinha muita coisa pra expor, né? Pra passar pros nossos familiares, porque a gente já tava em dúvida. A gente não queria chegar pra contar e dizer, olha, o nosso filho tem uma coisa que a gente não sabe nem o que é e não sabemos nada. A gente achou que assim, a ansiedade e até a angústia dos nossos pais seria maior do que precisava ser. E também, como eu já falei, a gente queria uma gestação leve, uma gestação de muito amor pro Miguel, de muita energia positiva, de muita fé. Então, o que a gente fez, eu e o Léo? A gente se informou, como eu falei, e sentamos para conversar no momento em que a gente estava pronto para falar sobre aquilo. A gente sentou para conversar pessoalmente com meu sogro e minha sogra, minha mãe e meu padrasto, né, a família da minha mãe. Depois eu fui ao Rio, porque meu pai mora no Rio, e estive lá também com a família para contar para eles. A gente sentia que a nossa família, enquanto eu e meu marido a gente estava preocupado com o nosso bebê, a gente sentia que os nossos pais estariam preocupados com o nosso bebê e com a gente também. Então, o nosso objetivo era passar tranquilidade para eles, para que eles também nos dessem mais tranquilidade, mais força. A gente optou por manter a serenidade. E, claro, a gente realmente não tinha muitas informações ainda para passar. Tudo era muito novo. A gente ainda não estava munido de todas as informações que depois a doutora Heloísa passou pra gente. Mas a gente estava calmo, tranquilo. E, lógico, né, nossos pais, as pessoas próximas a gente ficaram sabendo de uma forma mais imediata, assim, mais próximo do dia que a gente descobriu. E o restante da família e os amigos a gente preferiu não contar. Muita gente ficou sabendo depois que o Miguel já tinha nascido, inclusive. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria que todos pensassem nele com alegria, com amor e leveza. Mas aí, na terceira ultra, a gente descobriu o linfangioma e a médica que fez o exame, ela já estimou em aproximadamente 16, 17 centímetros cúbicos o volume, que estava localizado no tórax dele. Eu vou até ler o que estava escrito aqui. Vamos lá. Considerar linfangioma entre as principais possibilidades diagnósticas. E aí relata um aumento do volume de partes moles em braço, região axilar e parte inferior do hemitórax à esquerda. Não há captação do fluxo ao Doppler colorido, medindo 3,4 vezes 3,3 vezes 2,9 centímetros, né? Com volume aproximado de 16,9 centímetros. Então a médica, ela avisou pra gente, ela falou, olha, a tendência, tudo que a gente observa na literatura, é que isso cresça até por volta de 31, 32, 30 e algumas semanas.
E então nós precisamos acompanhar. E aí a gente começou a fazer ultrassons a cada 15 dias, mais ou menos. Nós fizemos 16 ultras, 16ª. E eu, que sou bem enjoada, organizada, sempre mantinha todas em ordem. Mais ultrassom, um monte. Então, assim, a gente fez 16 ultras. A primeira, em que se considerou o linfangioma, considerava 16,9 centímetros cúbicos, né? A última considerava 933,1 centímetros cúbicos. E essa última aqui foi com 33 semanas de gestação. A partir daí, a gente continuou fazendo ultras para acompanhar, mas o tamanho realmente ele estagnou, ele deixou de crescer. E era sempre um contato muito próximo, tanto com a obstetra, quanto com o pessoal que fazia a ultra, né? A doutora Xananda, maravilhosa, que foi quem fez 90% das nossas ultras. E com São Paulo, porque São Paulo, o pessoal do AC Camargo, eles pediam pra gente enviar as ultras para eles também avaliarem. Isso é muito bacana. Quando a gente agendou a consulta com a doutora Heloísa, inicialmente eu liguei para o AC Camargo e ela normalmente não atende gestante, ela atende as crianças, né? E aí, quando a atendente perguntou qual a idade do seu filho, eu falei, não, eu tô grávida ainda. Ela falou pra mim, olha, normalmente eu não consigo agendar aqui pra gestante, mas me deixa ligar aqui pro setor responsável e confirmar com eles, me explica a sua situação e aí eu te dou retorno. Falei, ah, tá, né? Quantas vezes você já ficou esperando um retorno de alguém que você ligou? A gente tá acostumado a não ter o retorno e precisar tomar sempre a iniciativa de ir atrás. Pois deu 5 minutos que eu tinha desligado o telefone com a atendente da C Camargo, ela me ligou, me dizendo que havia feito contato com o setor da cirurgia reparadora do hospital e que eles tinham autorizado e que a gente já podia agendar a consulta com a doutora Heloísa. Essa consulta, que foi no dia... Foi em abril, dia 16 de abril, se eu não me engano. Cadê o papel, gente? Ah, já me perdi aqui com o papel. Essa consulta foi muito esclarecedora pra gente. Na verdade, eu acho que ela mais confortou do que esclareceu. Por quê? Intraútero a gente não tem muito o que fazer, tem que esperar o bebê nascer pra olhar, pra fazer os exames nele, né? Assim como ele fez, e eu vou gravar um vídeo pra falar sobre como foi, né, o período que a gente ficou com ele no hospital internado ainda na UTIM para fazer todos os exames. Mas intraútero a gente não tinha muito o que fazer. E não tem uma causa específica. A doutora Heloísa até fala que uma das perguntas que ela mais escuta é por quê? O que ocasionou essa malformação? E é algo totalmente ao acaso, assim, a malformação linfática, né, no caso dele. Não tem uma explicação. A gente questionou a respeito de ser primo e ela disse que não tem nada a ver. Então, quando a gente chegou lá, a gente tinha muitas perguntas. Muitas delas, inclusive, ficaram até sem resposta objetiva, né? Porque tudo dependeria muito de como que ele ia nascer, enfim. Mas eles foram acompanhando esse crescimento do linfangioma pelas ultrassons. Eu, inclusive, colocava todos os ultrassons no YouTube. Em vídeos não listados, encaminhava o link para eles poderem assistir de lá, ao invés de simplesmente mandar o laudo ou uma imagem. Então, a gente foi fazendo esse acompanhamento com eles e eu fiz todas essas ultras, todo o acompanhamento direitinho, apesar de saber que eu também não poderia fazer o meu tão sonhado parto normal. Mantive toda a minha atividade física, mantive a rotina, mantive uma alimentação muito boa, um acompanhamento direto com uma nutricionista, porque o Miguel teve percentil baixo de fêmur, de crescimento de algumas partes. Ele tinha o percentil alto de cabeça e tinha o percentil baixo de fêmur e, né, estrutura corporal. Então, eu tomei o whey protein específico, isolado, para gestante e tudo mais.
e fiz esse acompanhamento e ele cresceu lindo e pleno. Acontece de a gente encontrar alguns médicos, como teve uma médica no momento que a doutora Shananda não pôde fazer nossa ultra, teve uma médica que falou, ele é baixinho, cabeçudo, né? Mas a gente ama nosso filho assim mesmo. Acontece de um médico, às vezes, até querer quebrar um pouco o gelo e ser engraçado, descontraído e botar mais caraminhola na nossa cabeça. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, meu filho é cabeçudo, pequeno, tem um cisto enorme debaixo do braço esquerdo. Jesus, né? Dava assim um medinho. Confesso que em alguns momentos a gente ficava preocupado. Mas sempre procurava deixar a preocupação de lado e focar na parte prática, no que a gente precisava fazer. E foi isso que a gente fez. A gente contou para os nossos pais o máximo de informação que a gente tinha, reservou do restante da família informações que não agregariam em nada para eles, porque eles não poderiam ajudar de nenhuma forma. Pelo contrário, eles só ficariam preocupados e gerariam uma energia que para nós também não seria necessária. Isso geraria uma enxurrada de perguntas, as pessoas iam querer saber, e aí, como tá, já fez outra ultra, quando é a próxima? Isso eu acho que gera na gestante ainda mais ansiedade, né? Quanto mais perguntas a gente recebe sobre isso. E a nossa gestação seguiu linda, plena, acompanhada, orientada, tudo direitinho, até o dia do parto. E o nosso parto foi agendado. Por quê? Porque aqui no Espírito Santo, no final de semana, eu tenho a minha obstetra, né, a minha médica, e ela falou, Carol, eu gosto de trabalhar com uma determinada equipe. Só que no final de semana é esquema de plantão, então pode ser que eu não consiga ter um anestesista com quem eu gosto mais de trabalhar, em quem eu tenho plena confiança, enfim. E aí a gente agendou para sexta-feira, dia 27 de julho de 2018. Tudo que eu não queria. Agendar. Eu queria bolsa estourando, queria aquela enxurrada, queria fazer o meu parto normal, mas a gente muitas vezes faz planos para ter que refazer, e foi justamente isso. Então no próximo vídeo eu vou contar sobre como que foi o nosso parto e a primeira semana, né, que a gente viveu ali na UTIM junto com o Miguel para fazer uma série de exames antes dele ser liberado para ir para casa. Se você gostou do vídeo de hoje, curte aqui embaixo, dá o seu like, compartilha com outras pessoas que possam se beneficiar dessa informação e sinta-se à vontade para comentar o que quiser, tá bom? Então até o próximo vídeo.